Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Manhã de terça-feira, que a graça de Cristo Jesus estejam com todos. Nós, neste momento, pela graça de Cristo Jesus, temos a oportunidade de estudar mais uma lição. E quero dizer para vocês que a nossa lição de hoje é uma lição importantíssima, vale a pena você estudar, participar, compartilhar, ajudando, tantas outras pessoas também, amigas, pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família, principalmente da nossa família espiritual, também conhecer mais a respeito desta lição importante, tá? O grandioso plano divino centrado em Cristo. Essa é a mensagem da lição que nós temos para o nosso estudo de hoje. Eu tenho aqui 2 pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês e fica aí o meu convite a vocês a participar comigo até o fim do estudo dessa lição e que Deus realmente nos abençoe. Quero orar com você neste momento e vamos entrar aqui no assunto da nossa lição. Querido Deus amado, Pai querido que estás nos céus, nesta santa hora, neste momento em que nós separamos para estudar a nossa lição, estudar a Bíblia Sagrada, ouvir a voz do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus ao Espírito Santo para nos ajudar. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. O grandioso plano divino centrado em Cristo. O capítulo de Efésios, de número 1, e o verso 9 e o verso 10, queridos, nós temos aqui para alguns pontos interessantes, muito importantes, e entre esses eu quero hoje comentar 2 pontos destes, tá? Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Tá? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Primeiramente, queridos, como nós temos já estudado várias vezes e temos repetidos, e vale a pena essa repetição, porque sempre repetindo que nós aprendemos mais, tá? Deus, Ele elaborou o plano redentivo, o plano da nossa salvação, antes da criação do planeta Terra. Antes de Satanás ser Satanás, Deus já tinha esse plano. Deus já havia, ele já havia planejado, tá, esse plano, e Deus é tão sério, Deus, sabe, queridos, Ele é tão fiel, Ele é tão justo, que Ele já havia executado esse plano. Aí você pode dizer, mas Jesus já havia morrido antes? Não. Mas Deus é tão justo que Ele iria cumprir com o plano como se já tivesse executado o plano. Tá? Então, a nossa redenção já estava garantida, a nossa salvação, antes mesmo de Satanás se tornar Satanás. Quando ele ainda era anjo de luz no céu, Deus já tinha esse plano. Agora, queridos, o texto bíblico também diz para nós que por meio de Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, Deus iria unir tanto a terra como o céu. Agora, em que ponto a terra e o céu estavam separados um do outro? Então vamos lá. Quando Lúcifer resolveu, ainda lá no céu,
ser rebelde, desobediente. E ele começou a desenvolver no seu coração, o maléfico, sabe, pecado da cobiça. A cobiça dele era o trono de Deus. Tá? Ele sempre cobiçou ser igual a Deus. E ele deixou que esse maléfico desejo do seu coração se desenvolvesse. E chegou um dado momento que ele não tinha mais condição de permanecer com essa sua intuição, com esse seu maléfico desejo, essa cobiça. Sabe, ele não conseguia mais permanecer em silêncio no seu coração, ele começou a manifestar. Tá? Ele começou a se manifestar diante dos anjos. Como se não bastasse somente pelos anjos, ele demonstrando o seu descontentamento com Deus. Ele então, queridos, ele começou uma jornada de longas viagens por todo o universo, por todos os mundos criados por Deus, e mundos aonde há seres inteligentes, tá? E ele começou então a desenvolver, um plano contra Deus. Só que como ele não tinha nenhuma vestígio de maldade que ele encontrava em Deus, porque Deus é perfeito, ele começou a fazer as suas próprias invenções por meio de mentiras, tá? Apontando Deus como um Deus muito ruim, um Deus muito exigente, um Deus egoísta, que só queria adoração. Ele criava seres para que pudesse adorar a ele. Deus era um Deus tirano. Deus era um Deus muito carrasco, porque se a pessoa não adorasse, então ele punia. Então, sabe, essa quantidade de mentiras que ele inventava contra Deus, ele saiu por todo o universo, tá? Levando essa mancha a respeito do caráter de Deus. E sabe, queridos, quando um ser humano, quando uma pessoa, vamos dizer assim, entre nós aqui, tá? Uma pessoa que você conhece, que ela é uma pessoa de boa índole, uma pessoa cumpridora com seus compromissos, uma pessoa honesta, sabe, mas uma outra invejosa, e você sabe que existe muitas pessoas assim, não é verdade? Ela começa a difamar o caráter desta pessoa. E ela começa a fazer invenções mentirosas, tá? E hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala uma outra desta pessoa, tá? E você olha para esta pessoa, você não vê nada, exatamente nada de que os comentários estão saindo. Mas de tanto, sabe, essa pessoa invejosa, maléfica, usada pelo inimigo, invejosa, falar tanto mal desta outra pessoa, que chega um momento que começa a criar uma dúvida. Será que é verdade? Será que esta pessoa, ela demonstra na minha frente assim ser esta pessoa que ela é, mas por fora, será que realmente ela não é o que esta outra está comentando sobre ela? Então, queridos, de tanto Satanás
ele falar de Deus, falar mal de Deus, do caráter de Deus, da índole de Deus, da bondade de Deus. De tanto ele dizer que Deus era um Deus que sem afeto, sem misericórdia, um Deus, sabe, corrupto, que ele criava anjos, ele criava seres somente para adorar a ele. Mas que o plano de Deus não era um plano perfeito, a lei de Deus era imperfeita, que começou a criar dúvidas sobre o caráter de Deus pelo universo. Então, quando, queridos, o planeta Terra se perdeu, decidiu ser rebelde contra Deus, não foi só o planeta Terra que praticamente, queridos, foi contaminado. Tá? Contaminado com o pecado, sim. Só o planeta Terra quebrou a aliança com Deus. Mas esta dúvida a respeito de Deus, sabe, criou uma mancha por todo o universo, diante dos anjos. Tanto é que a terça parte dos anjos duvidaram de Deus e resolveu ficar do lado de Lúcifer, de Satanás. Como é que Deus poderia resolver essa situação? Se Deus matasse Lúcifer naquele momento, destruísse, eliminasse do universo, então aquela tese que era dita por Lúcifer, por todo o universo, para todos, se tornaria verdade. Essa crença verdadeiramente a respeito de Deus, né? De que Deus realmente é um Deus corrupto, um Deus tirano, um Deus sem amor, que elabora leis imperfeitas, sabe? Então isso se tornaria mais verídico. Então Deus só poderia, queridos, resolver esse problema com um plano redentivo, com um plano da salvação. Em vez de Deus destruir, eliminar, matar Lúcifer, destruir definitivamente, Deus próprio, o doador da vida, a essência da vida, morreria. Então, queridos, naquela tarde de sexta-feira da crucifixão de Cristo Jesus, quando Jesus entregou a sua vida ali, Jesus não estava salvando só o planeta Terra. Jesus estava salvando o universo inteiro. O universo inteiro vibrou com a decisão executada por Cristo Jesus de nos salvar. Então, queridos, o sacrifício expiatório de Jesus unificou tanto a terra como o céu. O universo inteiro se uniu em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, porque foram agora, queridos, declarado que realmente o plano de Deus, é um plano de amor. Um amor, sabe, infinito, incomparável, incompreensível. Então, o mesmo universo que tinha aquela dúvida a respeito do caráter de Deus, que foi implantada pelo maléfico Satanás andando por todo o universo, agora, queridos, essa mancha desapareceu. Deus é conhecido por todo o mundo, por todo o universo, por todos os mundos, queridos, aonde há seres inteligentes criados por Deus, porque não é só o planeta Terra que tem seres humanos como nós, seres inteligentes. Há outros mundos, por exemplo, Jó, no livro de Jó, ali no capítulo 1, declara, quando os filhos de Deus apresentaram-se perante Deus, veio também Satanás. Satanás estava ali, dizendo ele como o príncipe representante do planeta Terra, junto com os filhos de Deus, de todo o universo, de todos os mundos, que estavam ali, cada um representando o seu mundo. E no caso aqui do planeta Terra, quem deveria estar ali era Adão,
Adão foi criado para ser o representante deste planeta. Ah? Mas pelo pecado ele perdeu esse direito e Satanás se achou no direito. Por isso ele estava lá. Então, queridos, quando Jesus ele morreu para nos salvar, tá? Essa dúvida a respeito de Deus desapareceu. E agora o universo inteiro clama a Deus por justiça. Clama a Deus pela destruição definitiva de Lúcifer. Porque o nosso mundo, queridos, o nosso mundo é um espetáculo para todo o universo contemplar e ver como o mal é mal. Como o mal é destrutivo, sabe? É maléfico, traz desgraça, sofrimento. Então, queridos, o universo não mais suporta contemplar guerras, pessoas passando necessidades, passando fome. E o clamor é: Deus, faça misericórdia, não podemos mais contemplar tanto sofrimento com os nossos irmãos. Então, por isso esse texto maravilhoso aqui, queridos, do verso 9 e 10 do capítulo 1 de Efésios, vem mostrando para nós que na plenitude dos tempos, na hora exata, Deus ele permitiu que Lúcifer, Satanás, por centenas, milhares de anos, ele pudesse apresentar o seu projeto, apresentar o seu plano, que sempre deu errado, nunca deu certo. Tá? Mas na plenitude do tempo, na hora certa, no momento certo, o Senhor Jesus ele veio. Ele veio com esse objetivo de salvar o universo inteiro. Tá? E a salvar a nós da condenação dos nossos pecados, porque nós decidimos, foi o único mundo do universo que decidiu, sabe, render, podemos dizer assim, render o plano, o projeto do inimigo de Satanás. Foi o único, foi nós. Então Jesus veio para nos livrar, nos salvar da condenação do pecado. Mas o universo também foi salvo de toda essa malignidade, essa maléfica, sabe, inveja satânica, que ele saiu por aí mercadejando de forma falsa o nome do nosso grande Deus. Então fica aqui, queridos, o nosso maravilhoso estudo de hoje que nós, através dessa lição tão importante, tivemos, de saber que Satanás ele tentou contaminar o universo inteiro. Ele andou por todos os lugares, com esse objetivo. Mas, queridos, ele foi derrotado. Ele já está destruído. Tá? Ele já está destruído porque ele já foi julgado e condenado. Por isso eu digo que ele já está destruído. Logo, logo chegará ao seu fim. Na plenitude do tempo, na hora certa, ele vai ser destruído definitivamente. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós possamos, através da linda palavra de Deus, iluminados por ela, queridos, conhecer mais sobre esta importante palavra de Deus e andar no brilho desta luz. Não deixe que o inimigo te engane. A palavra de Deus, ela é pura e eficaz para nos ajudar a não sermos enganados por ele. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até logo, até a próxima lição.